Eu tenho aqui uma missão que até eu peço a Deus que abra os meus ouvidos para que eu também possa ouvir e botar em prática. Foi uma semana de estudos, foi uma semana de Bíblia e foi uma semana em que Deus realmente falou a nós. Por exemplo, quando nós lemos ali no livro de Zacarias, muitas coisas que estão realmente tocando aos nossos olhos, mostrando os verdadeiros sinais de Deus. E hoje eu tenho a missão de falar uma mensagem que ela tem o cunho de dizer: abandone seus ídolos. Quando falamos de ídolos, logo na tua imagem, na tua cabeça, vem a imagem de que você é um crente, e por você não ser um crente idólatra, você não adora nenhuma imagem. Mas vamos fazer o seguinte: se eu fizesse essa pergunta, e essa pergunta é aos crentes e seus temperamentos, vamos falar com os crentes sanguíneos, por exemplo. Eu chegasse e perguntasse para os crentes sanguíneos: e aí, você é um crente idólatra? O que ele ia dizer? Rápido: eu não sou idólatra e odeio quem é. Aí tem o melancólico: ó vida, ó dó. E alguém pergunta para esse cara: você é um idólatra? Quem? Misericórdia, a idolatria leva a gente para o inferno. E se pergunta para um fleumático, aquele analítico, aquele que fica só de longe pesquisando, vai dizer: eu não sou idólatra. E tem uma coisa: fico fora desse grupo, ele lá e eu cá. Mas se é um colérico, o colérico ele vai dizer: quem? Eu? Idólatra? Vai se consertar, rapaz. Quem manda no negócio sou eu. Então muitas coisas, muitas respostas podem ser dadas variavelmente. Mas, meus amados, o que é um ídolo? O que é um ídolo? Está plantado na nossa mente que um ídolo, ele é simplesmente uma imagem feita de gesso, uma imagem feita de madeira, uma imagem feita de ferro, feita de ouro. Está para nós, na nossa mente, foi nos ensinado a nossa crença de que o ídolo é só aquela imagem. Mas não, a imagem pode ser uma coisa que você adora, que você admira, que você venera, como se fosse a própria divindade. Então eu quero repetir: muitas pessoas estão enganadas nas suas crenças, achando que ser idólatra é quando você não está à frente de uma imagem. Eu não quero aqui ofender a nenhuma religião e não quero ofender nenhuma crença, mas muitas pessoas foram ensinadas a ficar diante de grandes imagens, pequenas imagens, carregar as imagens. Eu não fui ensinado assim. Então muitos acham que quando deixaram uma determinada religião e passaram a ser cristão, no lado ele diz: não, agora eu não adoro a imagem nenhuma. E ele acha que as imagens aquelas criadas, elas agora não fazem parte da vida dele. Como está enganado? Porque se você não sabe, Deus odeia ídolos. Deus odeia ídolos. E ele diz que quem adora ídolos adora uma mentira, adora algo falso que não merece adoração. E ídolos podem ser falsos deuses, falsas imagens, luxúria, dinheiro. Ah, mas espera aí, a programação da sua TV, os apps do seu celular. Opa, espera aí, os aplicativos também, seu carro, sua casa. Eita, minha arrogância, eita, tua mesquinhez, eita. Tudo que recebe a sua adoração te afasta de Deus, passa a ser um ídolo. Vamos ler nas Sagradas Escrituras um texto em Isaías 42, verso 8. Encontramos o
próprio Deus falando: eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Ele diz: não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Pasmem, vi esta palavra em várias traduções, e a palavra esculpidas estão basicamente em todas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que Deus, ele não divide a sua glória. Talvez você diz: não, mas faz muito tempo que eu nem fiz isso, eu nasci na igreja. Você pode ser um grande idólatra hoje. Você pode ser um grande idólatra, está praticando a idolatria, vivendo dentro da idolatria, mas achando que não. Bom, vamos lá. Eu, nos dias de hoje, posso dizer a vocês que eu estou assustado, e terrivelmente assustado com o que eu estou vendo. Eu sou um pregador aqui nessa cidade de São João Batista, creio eu, um dos mais velhos. Não sou o único, existem mais, mas eu sou um dos sobreviventes, que permaneceram. Muitos passaram e foram embora, eu permaneci. Minha esposa, meu filho. Fui a muitos lugares, viajei, andei, vi muitas coisas por aí, irmãos, e vi que muitos entendidos da palavra falaram para mim coisas que eu dizia: não, isso não é possível. Eles disseram o seguinte: que se muitas pessoas vivessem realmente o que a palavra de Deus diz, e vivessem a palavra com seriedade, analisando isso com cuidado, menos de 10 a 15% das pessoas na igreja estariam salvas, estariam sendo nascidos de novo. E eu penso isso ser uma grande verdade. É justamente, irmãos, a estranha e total falta de sensibilidade ao pecado que nos faz ir para casa hoje, depois de nós adorarmos ao Senhor com letras e palavras e gestos, mesmo depois de ouvir esta palavra, a palavra que ouvimos sobre a oferta, sobre tudo, até mesmo sobre esse sermão que você está ouvindo, irmos para casa e ligarmos a nossa televisão e nos entranhar na programação dela, nos entranharmos na programação do nosso smartphone e com aplicativos e tudo, e se conectar com coisas que Deus odeia, se ligar a coisas que contradiz a vontade de Deus, coisas que fazem você sair do prumo, fazem você sair do trilho. Como conseguimos sair de um culto, ouvirmos a palavra, irmos para casa e ver essas coisas livremente? O que eu entendi que 1 João capítulo 5 verso 21, João fala: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Irmãos, ele podia dizer: guarde-se das mentiras, guarde-se da prostituição, mas ele diz: guarde-se dos ídolos, guardem das imagens, guardem das coisas que te afastam de Deus. Continua. Como, irmãos? Mas como podemos sentar na casa de Deus, adorar o Senhor, ouvir a palavra e depois mergulhar nessas programações podres, sujas, cheias de pecado, um lixo? Como que vocês se deixam ser reprogramados pelo Deus desse século? Como que podemos deixar a nossa mente ser reprogramada por ideias que não condiz com a palavra, não condiz com Deus? Mas como você consegue ver essas coisas? Aquilo que vem das profundezas do inferno, criado pelo diabo para te enganar, para te seduzir, para te enfeitiçar.
E muitos encantados ficam dizendo não tem nenhum problema. Como você pode, irmãos, deixar a janela do seu corpo ser usada para matar a sua alma? Por isso que muitos hoje dormem. Por isso que muitos hoje estão fracos. Por isso que muitos estão abatidos. Mentes reprogramadas. Irmãos, é fácil reprogramar mente hoje. Fica na frente do seu aparelho de TV, escuta os jornais o dia todo, só jornais. Você vai começar a ver um balde de sangue pingando. Se você começar a ver e se ligar, uma certa ocasião eu e minha esposa fomos chamados a uma casa. Quando chegamos lá, a esposa dizia: apóstolo, o celular está matando meu marido. O celular está matando o nosso casamento. O celular está acabando com a nossa vida. E chorava. E eu tomei, pastor, o celular do meu marido e guardei o meu celular. E guardei o celular, deixei ele guardado e fiquei ali com ele, porque eu queria mostrar para o Senhor o que é que ele está vendo. Irmãos, eu sou apenas um pastor. Eu não sou um terapeuta. Eu não sou um juiz de paz. Eu não sou um juiz que vou decidir a vida das pessoas e o que elas têm que pensar. Mas quando eu vi o celular, me deu nojo. Se eu tivesse que almoçar, eu não comia. Se eu tivesse que fazer algum tipo de alimentação naquela hora, eu não comia. Por quê? Lixo. E eu ainda disse para aquele cidadão, ele estava trocando R$1 Bom, eu quero te dizer algo muito forte. Perdoe-me. Não tem como você ter a unção de Deus e você está diante desses ídolos. Não tem como você ser um crente e andar do lado da corrupção. Não tem como você ser um crente e andar, irmãos, no meio da prostituição. Não tem como. Não existe, irmãos. Não tem como você ter a unção de Deus, irmãos, e você está falando palavras torpes. Não existe, irmãos, uma pessoa que tem a presença de Deus está no meio de porcos. O filho pródigo passou por isso, irmãos. Não ficou muito tempo porque ele viu que não tinha futuro ali. Mas Deuteronômio, olha o que minha Bíblia fala, Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátemas, amaldiçoado com ela. Consideras, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição, como anátemas. Muitas pessoas estão levando para suas casas coisas, irmãos, que são podridão. Hoje eu estava pensando, lendo no livro ao qual estamos pela parte da manhã e à noite, e esse livro dizia que a pirataria, ela invadiria o mundo de uma tal forma que nós não conseguiríamos segurar. E notem bem, tudo em prol do benefício próprio. A pirataria, ela tomou, irmãos, vários segmentos, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, nós podemos olhar para um lado, olhar para o outro, sempre vamos ver alguma coisa que nós deixamos passar. Depois desta palavra, será você conseguirá ir para casa e ficar ligado
enquanto a sua mente é reprogramada pelo Deus desse século? Será que você, depois que sair daqui, você vai para casa, você vai conseguir orar, você vai conseguir adorar, você vai levantar suas mãos e agradecer a Deus e continuar conectado a essas porcarias? Agora, você pode estar assistindo sua TV ou o touchscreen do seu smartphone, ou manipulando o seu computador, coisas que Deus detesta, coisas que Deus despreza. Pastor, mas peraí, e aí? Porque depois você vai perguntar: Espírito Santo, por que tu não vem aqui onde eu estou? Espírito Santo, por que tu não me toca? Como que você vai ser tocado se você está pedindo um fogo? Que fogo é esse? Fogo falso. Ah, pastor, mas peraí, eu não entendo. Não, você está entusiasmado com fogo falso, irmão, ouro falso. E eu estava vendo que muitas pessoas estão atrás de um fogo falso. E o que é isso? Um falso entusiasmo. Outra coisa, Deus não está nessas coisas nunca. Eu posso dizer e posso ouvir de vocês que Deus é santo? É santo ou não é? Então hoje, os casais cristãos de hoje são raros que não brigam. Perderam o temor a Deus. Muitos são amargos e outros infiéis. Peraí, pastor. E no arraial evangélico apareceu agora, irmãos, em cima do altar, o que aconteceu? Apareceu o divórcio. Antes proibido, agora permitido. Aonde estão as razões bíblicas? Tem pastores, líderes que dizem: não, pastor, eu não aguentava aquela mulher. Você está me dando desculpas, eu quero ver razões bíblicas. Não, pastor, Deus me livre, você precisa ver o feijão que ela fazia, terrível. Irmãos, não é separada a mulher por causa do feijão. Ah, pastor, eu não gostava porque quando ela lavava o banheiro, ninguém podia entrar lá. Então, eu tive que ir para outro lugar. Eu disse: mas pai, peraí, você se casou com a mulher para ser tua empregada ou coisa desse tipo? Irmãos, hoje é difícil. O que eu estou falando aqui? Quando falamos de casal, você pensa que eu e minha esposa não temos discussões? Temos. Nós vamos comprar um negócio, discutimos. Nós vamos no mercado, discutimos. Mas como que é essa discussão? Alguém tem que perder. Aí você diz: claro, eu amo a mulher. Não, irmãos, é os dois, porque Deus está olhando. Deus é o cordão e a terceira dobra. Nossos jovens estão praticando sexo antes do casamento, estão cometendo aborto, casamento, grávidos, e ainda põe o quê? O véu de grinal. E diz: se não botar, não é casamento. Pastor, o que é isso? E é outra coisa, a falta de modéstia e decência no vestuário tem sido uma marca dos filhos de Deus. Talvez você diga assim: pastor, o senhor é aquele pastor tradicional. Não, eu só acho que existe um grande exagero. Existe, irmãos, um grande exagero. As mulheres jovens, muitas vezes, elas vestem sem decoro. Eu achava interessante, vocês vão rir de mim, mas eu permito. Eu achava muito interessante. Eu ia ao banco com sandália, aquelas sandálias tipo alpargatas. É aquele tempo dos apóstolos, aquela ali. Eu chegava lá, meu gerente, para casa: vai botar um sapato, vai botar um tênis. E eu bravo, disse: não. Aí passava uma irmãzinha, minha colega de trabalho, um shortinho e uma mini saia. Ué, mas isso aí pode? Porque eu fui ensinado uma doutrina de que
Eu estou falando de doutrina, fui ensinado. Irmão, eu ficava bravo. Chegava em casa, dizia para mandaram eu vir em casa botar um sapato. Chegava lá, irmãos. Um dia eu parecia com o boné de Jesus na cabeça. Eu estou fazendo propaganda de Jesus. Mandaram eu tirar e botar para fazer propaganda de uma cerveja. Então, eu sei, eles estavam pegando no meu pé porque eu estava falando de Jesus. Não pode, ali é outro lugar. Eu estou errado, virei o boné. Mas agora eu era obrigado a colocar o boné da bebida, da cajibrina. Aí, irmãos, o que eu entendo? A sensualidade podia entrar, o shortinho podia entrar. Falamos até de shortinho ontem, né? O shortinho podia entrar, mas aquela sandália que Jesus andava lá não podia. Tinha que ser de sapato. Camiseta, uma certa época, não podia. Só camisa de gola. Eu voltava para casa, bravo. Mas em geral, irmãos, é por isso que vemos hoje muitos crentes com negócios escusos. Alguém tem ideia do que é ser escuso? Coisa preta, coisa errada. Muitas pessoas burlando a lei. Epa! Sonegando impostos. Epa! Dando notas frias. Epa! Pagando, recebendo propina. Epa! Na igreja tem isso, pastor? Tem! Se encurva, irmãos, a sedução do ganho fácil de um capeta chamado Mamon. E o Mamon dá. Mas cuida que quando ele tira, até o que ele te deu também arranca fora. E é sucumbido aos apelos e pressões de um mundo materialista que hoje nos ronda. Irmãos, é triste saber que hoje muitos empregados, crentes, fazem corpo mole no trabalho. Eu, patrão, mandava embora. O empregado chega lá, dorme. E diz, eu sou crente, servo do Deus Altíssimo, então meu patrão, já estou com o meu salário garantido, que se vire. Não, irmãos, o patrão pode ver, esse crente é um crente que ele tem falta de caráter, dando mau testemunhos. Pastor, o que o senhor está me falando? Muitos crentes deveriam ser despedidos, irmão, sabe por quê? Porque ele não quer trabalhar. Se ele não quer trabalhar, vai para casa. Mas também tem os patrões crentes. Agem como aqueles que não são crentes a Deus e exploram seus empregados. Meus irmãos, o que é explorar? E tem crentes que são explorados sem escrúpulos. Eu já vi patrões, irmãos, que eles faziam seus funcionários trabalhar em determinados lugares que nem alimento dava. Outro dia, alguém disse, não, mas não está no direito deles. Irmãos, tratando o empregado com injustiça. São milhões de cristãos no mundo e no Brasil, irmãos, viciados nisso. Eu tenho uma empresa e eles são crentes, então eles vão ter que andar debaixo do meu pé. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor é o Senhor e Ele não nos pisa. Ele nos chama de quê? De filho. Quer ver um negócio? 1 João capítulo 2, versículo 15. A Bíblia fala, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, o que isso quer dizer? Você precisa entender isso aqui, irmão. Se você ama aquilo que é santo, precisa odiar aquilo que não é santo. Você precisa dizer o nome do pecado e ver o pecado e dizer não a ele. Como muitos dizem às drogas, como muitos dizem ao álcool, você também deve dizer ao pecado e dar nome a ele. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque o nosso Brasil esqueceu, irmãos. Muita coisa que você ama fazer, irmãos, Deus detesta. Eu não entendo, irmãos. Imagine agora as coisas que você ama fazer e Deus dizendo, não, meu filho, não faça isso. As coisas que você ama, irmãos, Deus pode dizer, odeio isso. Pensa.
Talvez você não saiba disso. Muitos dizem: pastor, o que o senhor está falando nada a ver. Comigo é diferente. Pastor, comigo nada disso acontece. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho Deus em todo lugar. Eu sei como é ter Deus. Mas somos, irmãos, obrigados a ter alguém que nos dê tutoria, que nos dê direção. Eu entendo que quando você está dentro de uma casa, ali você tem um pai e a mãe. Você deve obrigação aos pais e a mãe. Aos pais. Ah, mas eu moro sozinho. Eu moro sozinha. Irmãos, mesmo assim você está debaixo de um teto. E se está debaixo de um teto, você deve obrigação a alguém. Ah, mas pastor, mas por que essas coisas acontecem? Porque muitos desses que falam nada a ver, é porque eles rejeitam a verdade. E tem uma pequena razão nisso. Por que eles rejeitam? Porque vai contra tudo que eles têm amado em seus corações. Vai contra. Sabem que você está certo. E se eles fizerem o que você está fazendo segundo a palavra, eles fizerem a mesma coisa, eles vão ter que fazer uma entrega, irmãos. E eles vão ficar quase sem nada. Porque o que eles vão entregar vai ser muita coisa. Irmãos, custará para essas pessoas muita coisa. O jovem rico, irmão, chegou perto de Jesus e tá, para mim chegar para ter a salvação, como é que faz? É só chegar e ir, quanto é que eu tenho que pagar, como é que funciona? Mais ou menos assim. Ele diz, ó, Jesus falou, não quero nada da tua riqueza, não quero nada da tua grana, não quero nada do que tu tens. Vai dar tudo isso, porque é porcaria, ele falou, vai embora com isso aí, deixa tudo para lá e volta e me segue. Imagine, irmãos, você chegar para Jesus hoje e dizer, Senhor, o que na minha casa está me tirando da presença de Deus? O que está me fazendo afastar da presença de Deus? Irmãos, são esses que crentes mal pega a Bíblia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu estou pregando o genuíno evangelho. Ele instrui que você deve meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Pastor, peraí, vamos lá. O que o senhor está me dizendo? Que mesmo esses crentes, mesmo os que aceitaram Jesus, vão passar a eternidade no inferno. Eita, meu Deus! Ô pastor, como é que o senhor fala um negócio desse para mim, pastor? Eu que tenho seguido a Jesus, como pode? Como é que você pode? Eu posso, porque, irmãos, eu estou livre da televisão faz algum tempo. Às vezes eu e minha esposa vamos em algum comércio por aí, a televisão está ligada, irmão, não tem efeito nenhum. Jogo de futebol não tem efeito nenhum na minha vida. Novela não tem efeito nenhum. Irmãos, isso é bom demais. Aí você fala, mas pastor, por que você está falando isso? Porque eu consegui quebrar um costume, eu quebrei algo que estava tirando a minha a presença de Deus. Irmãos, eu levantava de madrugada para ver jornal, e tudo a mesma coisa, manhã, de tarde, à noite, de madrugada, tudo igual, e minha mente sendo reprogramada. E hoje estamos vendo um Brasil, irmãos, que Brasil é esse? Um Brasil que fala de um cristianismo que ele é baseado numa cultura sem Deus. Ei, peraí, pastor, me explica isso aí. A cultura do cristianismo hoje é um cristianismo sem Deus. Como assim, pastor? Como assim? Explica isso. As pessoas não estão mais na palavra. Pastor, o que o senhor quer falar com isso aí? O senhor vai muito longe? Vou mais um pouquinho. Tantas pessoas dentro da igreja, irmão, enganadas. Tantos jovens enganados. Tantos adultos enganados, motivados por coisas erradas. Irmãos, eu tenho tanta coisa que já vivi, mas a minha esposa e meu filho, que podíamos ter desistido há muito tempo. Mas desisti com motivos sérios.
Mas quando você segue motivos que não tem nada a ver com Deus, irmãos, para. Você não para. Agora, quando você tem motivos que Deus está na frente, que você tem consciência daquilo que está vivendo, irmãos, você não para. Já passamos coisas, irmãos, onde até estávamos lembrando sobre esse assunto, de estávamos numa igreja que apontaram a porta da rua para nós e disseram: vocês vão ser expulsos daqui só porque falamos do Espírito Santo, não podia falar em língua estranha. Ponharam nós para fora. E eu vou falar isso com gosto, com alegria? Não, para nós foi triste. Chorávamos, minha esposa chorou muito. Muitos irmãos crentes enganados. Muitos cristãos, irmãos, enganados. E muitos veem essas pessoas tão mundanas quanto o mundo. Irmãos, hoje não tem diferença de uma pessoa do mundo. Irmãos, antigamente sabia-se quem é da igreja e quem não era da igreja. Por causa do quê? Dos costumes, das roupas. Vi uma mulher com cabelo comprido. Olha que crente. Olha que crente. Olha lá, o camarada com a Bíblia na mão. Esse é um crente, irmãos. Hoje todo mundo pode ter uma Bíblia, uma agenda na mão. Pode ter o cabelo comprido, outro cabelo curto. Não se sabe mais quem é e quem não é. Pastor, o que está acontecendo? Mas essas pessoas se comparam uns com os outros e nada incomoda seus corações. Eu não acredito, irmãos, que não dá para incomodar, irmão. Irmãos, você chegar no meio de um bando de gente falando porcaria e você dizer assim: eu sou crente, mas isso aí não me importa. Irmão, como que não te importa? Você é uma pessoa limpinha, bonitinha, etc. Aí você vai lá dentro de um curral, uma sujeira, um cheiro terrível, e alguém vem assim: ó, vem trazer um pãozinho de queijo, uma comidinha, você vai comer ali. Você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque você vai estar num ambiente errado, porque a tua mente não foi programada para aquilo ali. Dizem, né? Por aí, eu pareço com a maioria dos crentes. Eu não tenho mais aquela aparência de crente. Tem lugar aí que se eu entrar na igreja vão pedir para me aceitar Jesus só por causa da barba e o corte do cabelo. Imagine se eu chegar lá de bermuda e de chinelo na igreja para assistir o culto, né? Eles vão chamar. E nada contra. Eu já fui quantas vezes em vários lugares aí, né? Então não podia nem ir na praia, não podia nada. Meu Deus, misericórdia. Mas tem lugar que não pode, eles não deixam. Aí eu chego. Peraí. Irmãos, parecer crente não é ser crente. Parecer não é crente. E eu vejo, irmãos, na tecnologia, coisas que não deveria ver. Está acontecendo conosco. Nós estamos dando risada, irmãos, de coisa que está ali nos nossos celulares, na nossa televisão, no nosso dia a dia, que nós damos risada, né? Falando: meu Deus, olha lá o cara morto de bebo. Na verdade, tínhamos que ter pena, misericórdia. Aí você vê uma pessoa lá que ele, coitado, fazendo ele chega para ti: sabe o que aconteceu nessa política agora? Qual foi? Meu Deus, eu estava precisando de um emprego, aí veio um político desse aí e me deu um emprego para mim. Oh, rapaz, esse cara é de Deus. Corrompido, ainda dando glória a Deus. Corrompido. A minha Bíblia diz: não traga nenhuma abominação, digo, coisas detestáveis, odiosas, para dentro da sua casa. Pastor, o que estas coisas? O Senhor vai dar nome? O Espírito Santo já te falou. O Espírito Santo já disse para ti. São coisas que Deus detestará. E isso para que você não se torne um maldito. Mesmo que confesse Jesus como Salvador, vão passar a eternidade no inferno, porque vocês têm escolha. Pastor, que palavra dura, pastor. Esse é o evangelho, irmão. Ou você quer escutar aqui: olha, hoje tem uma palavra de prosperidade. Você hoje vai entregar uma oferta de 1.000,
E na semana que vem Deus vai dar para você 10 mil reais. É só você crer. Essa palavra é fácil de dar, irmão. Agora, quando se trata de que nós precisamos ver o verdadeiro evangelho, o que acontece? Está nos chamando ao arrependimento, está nos chamando a uma revisão, está nos chamando a um toque todo especial. Agora, irmãos, se por acaso você está nessa lista que eu vou passar, que o Senhor coloque o Espírito Santo no seu coração e você se arrependa nesse momento, porque não é fácil. Mas quanto aos medrosos, aos imorais sexuais, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos invejosos, aos ciumentos, aos descontrolados, aos de boca suja, aos de mente perversa, aos mentirosos, o lago de enxofre é o que te espera. É a segunda morte. Idólatras, digo de novo, idólatras, todo aquele que adora qualquer tipo de imagem ou ídolo que não é Deus, é um idólatra. Quando eu li essa lista, irmãos, eu comecei a orar em casa e disse: Senhor Jesus, eu preciso ter uma fé fervorosa. Eu brinco com vocês em determinados momentos, mas, irmãos, eu tenho tantos seguidores ali no YouTube, eu tenho, aliás, no Facebook, e às vezes eu mostro o meu celular para minha esposa, e eu vejo cada coisa indecente. Ela fala assim para mim: é só você fazer o quê? Você deixar de acompanhar. Irmãos, um toque pode mudar a tua vida. E sabe o que ela faz? Vai ali, tira. Irmãos, eu vou lá e tiro. São imagens sensuais, são imagens, irmãos, que vêm para reprogramar você. E o que a gente faz? A gente não obedece à palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós íamos na casa do apóstolo lá em Curitiba e sentávamos com ele lá e assistimos a profeta Janete. O que ela fazia com as revistas? As imagens indecentes ela rasgava e jogava no lixo. Hoje nós pegamos a revista, tem uma peladinha ali, não tem problema não, isso aí não me pega, mas o consciente já pegou. Tem um peladinho também ali, né? Que é só peladinha, né? Não, tem um peladinho também. Aí o peladinho está ali. Pastor, mas o que é isso? Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor uma fé fervorosa e dizer que você quer a obediência à palavra de Deus. Irmãos, se você tem um discernimento do Espírito Santo, na hora ele pede: rasga isso, fecha isso, sai daí, sai dessa página. Como que eu vou ficar sentado, irmãos, na frente de um ídolo morto, estúpido, e deixar minha mente aceitar? Pastor, mas tu não tem ideia. Irmãos, quando eu era jovem, bem jovem, quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu gostava de dormir na casa dos irmãos. Mas os irmãos não queriam que eu fosse lá, irmão. Vocês têm que saber por que eles não queriam que eu fosse. Por quê, irmãos? Aí eu chegava para o meu pai e dizia: pai, eu quero dormir na casa da irmã Maria Coelho, a mãe do pastor, a avó do pastor Maico. E eu dizia: ai pai, eu quero dormir na casa. Aí ela dizia lá: não pastor, no missionário, não manda seu filho lá para casa não. Por quê? Tem um porquê. Eu fazia xixi na cama, dava trabalho, e muitas vezes eu falava: mas eu não estou nem aí, porque não é eu que limpo. Mas, irmãos, eu queria ir para casa dos irmãos quando era criança. Aí chegava lá, as irmãs diziam: não pastor, não, ele não. Lá eu ia de teimoso: não pai, eu quero ir sim, vou lá. Chegava lá, irmão, deixava aquela rodela no colchão.
Estão comigo, irmãos? Não tem como você ter a unção de Deus e ficar sentado diante desses ídolos. Não existe maneira de você ter a bênção de Deus e ficar preso, escravo desses demônios. Pastor, posso fazer uma pergunta para vocês? Como você reage quando alguém te fala que você está fazendo algo errado, um pecadinho? Como você reage? Tem aqueles crentão que diz: não, glória a Deus, recebi a orientação do servo de Deus, aleluia, glórias ao Senhor, amém, glória a Deus. O cara virou as costas e disse: profeta do capeta. Como você reage quando alguém lhe aponta ou aperta o teu calo? Quando um amigo, um desconhecido vem até você e te dá uma palavra e te fala que você está fazendo alguma coisa errada, você resiste? Ou você levanta e luta contra o pecado? Não. Você não responde na hora. Você dá um tempinho e diz: ei, crentinho, vem cá. Está aí me julgando? É melhor do que eu? Sabe mais a Bíblia do que eu? Entendes mais a Bíblia do que eu? Tu oras, jejua mais do que eu? Se Deus tem alguma coisa para me falar, Deus fala comigo, não tu. Fichinha. O que você está fazendo? Estou contradizendo. Eu estou dizendo, não considero aquilo que eu estou ouvindo. Epa, e se é alguém que eu já sei a vida dele? Olha o profeta aí, o profeta que sabe a vida dos outros e vem contar para nós. Para. E reforça: se Deus quiser me mostrar o pecado, Deus me mostra. Uma certa ocasião, um jovem chegou recentemente na igreja. Muito legal. O jovem chegou para mim e disse: pastor, sentindo no coração, moro num apartamento no segundo andar, aliás, no terceiro andar, e no primeiro tem uma jovem lá que eu estou sentindo no coração de evangelizar ela. E o que tu diz, pastor? Irmão, eu acho, para não dizer que tem certeza, que você deve ter cuidado. Não, pastor, é uma alma, não podemos abandonar. Irmãos, ela é bonita? É. Opa, não. É uma... irmão, é verdade, isso é de Deus, esse negócio. Irmãos, ele falou. Até que nós falamos, eu disse: irmão, vai pedir a orientação do Espírito Santo. Na outra semana eu já estava dormindo lá, fazendo vigília à noite. Vigília. Essas vigílias, irmão, pega fogo. Depois de 9 meses, irmãos, saiu o fruto. Não casou, saiu um berrãozinho. E possivelmente pode dizer: não, a autorização do pastor ali, o pastor disse que eu podia evangelizar. Se você quiser mostrar o pecado das pessoas hoje, prepara para apanhar. Não aponta para ninguém que ele está errado. Porque se você apontar, tu tens que estar com a tua vida no altar para tu não levar a lambada de volta. Escute bem. Como é que você responde aos mensageiros de Deus? Como? Vamos lá em Gênesis 18, versículo 12. Alguém respondeu aos anjos, ao próprio Senhor. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo. O que ela fez? Riu, considerando
agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, o meu marido, como ainda terei prazer sexual? Ela disse, Sara, esposa de Abraão, riu, sim, de quem? Dos profetas, do próprio Senhor. Aí você diz assim, pastor, mas Sara, a mulher de Abraão, fez isso? Fez, porque imagina, uma mulher velha, vem alguém lá de fora e diz assim, ei, tu vai ter um filho teu. Como? Com idade avançada. E você, se estudar na Bíblia lá, a idade deles era avançada. Como isso pode acontecer? Mas nós servimos aqui Deus, o Deus do impossível. Aí eu pergunto para você, esse Deus do impossível, quando ele vem tratar coisa conosco, irmãos, dói. Pastor, o que você está falando? Talvez muitos vão rir, talvez muitos vão dizer assim, tá, eu respondo a um mensageiro desse tipo assim, dando risada. Mas Sara, irmãos, foi rir de quem? Do Senhor. Diga comigo, Sara riu do Senhor Jesus. Foi, era o Senhor que estava. Irmãos, quando visitamos pessoas desse tipo, que dão risadas dos profetas de Deus, nem dá para conversar direito. Ou estão presos numa televisão, ou estão presos a uma programação de um celular, ou estão... O celular está na mão. Você começa a falar de Cristo, ele se assusta e diz, epa, tu é crente mesmo, hein? Pô, tu não fala de futebol, não fala de UFC, não fala de nada disso. Pô, e tu falando de Cristo, ele diz, ei, tu não consegue ouvir? Essas pessoas, irmãos, logo elas falam, ei, tu está errado, calma, para. Falar de Cristo é só na igreja. Pera, calma. E diz, você é cristão mesmo, hein? Irmãos, muitas pessoas dizem assim, você tem que falar das notícias, você tem que falar de política, você tem que falar da net, você tem que falar aí da moda. Agora falar de Bíblia aqui não. Meu Deus, o que vai, irmãos, você fazer hoje, depois que sair desse culto? Como vai ser lá na sua casa? Imagine o Senhor te vendo, e você ali, ó, diante do seu ídolo, e Deus dizendo, usei meu mensageiro lá na igreja, para avisar você hoje, e você não deu bola, você riu, não deu importância. Vamos lá em 1 Coríntios 1, versículo 28 e 29. E mais 1h30 já estou terminando, glória a Deus. 1 Coríntios 1, versículo 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Entenda isso. Deus usa uma mula para falar com quem? Com Balaão. E ele estava indo na direção errada, e Deus usa quem? A mula. Hoje eu sou esse asno, essa mula, falando à igreja. Quais são os seus ídolos? O que está te afastando de Deus? O que está te prendendo? O que está te tentando? O que você está admirando mais do que a Deus? Por que você não consegue orar? Por que você não consegue ser um cristão? Por que você precisa seguir a tendência? Por que você tem que seguir a moda? Por que você faz isso? Se você quer mudança, segundo a palavra, então se arrependa. Eu quero dar 5 passos aqui para você chegar a esse objetivo. Vamos lá? E aí eu estou encerrando. Primeiro ponto: assuma seu erro e dê nome ao pecado, e diga quem são seus ídolos. Confesse. Diga: pastor, o celular está acabando comigo. Pastor, o meu computador, em vez em quando entram as imagens ali, pastor, que não é para entrar.
Mas aí eu vejo, pastor, se é o computador, irmão, você tem que pedir ao Espírito Santo para entrar na tua mente e dizer: corta isso. Segundo ponto, saiba por que isso está acontecendo. Por que você está sendo tentado? Aonde tem uma porta, aonde a brecha está aberta, o que você está deixando? Ah, pastor, eu vou à igreja porque eu tenho que ir. Irmãos, nós temos que vir à igreja porque nós adoramos a um Deus e sabemos que Ele está prestes para voltar. Terceiro ponto, pare de culpar os outros pelas suas falhas. Tem muita gente: ah, mas o meu pai, a minha mãe, mas os meus irmãos, mas os meus filhos, os meus tios, os meus parentes, os meus amigos, os meus funcionários, os meus patrões. Para de culpar os outros. Ponha-se no lugar em que você, no dia que encontrar no tribunal branco, você vai ser julgado e não vai ter advogado e não vai ter ninguém para te defender. É você e Deus. Quarto ponto, escreva em algum lugar visível e deixe registrado para você não voltar ao erro. Coloque bem grande: não masturbar, não ao sexo antes do casamento. Coloque: não ao excesso, ou a questão de estou perdido lá na pedofilia. Não à pedofilia. Ponha nome ao pecado. Quinto, garanta que o erro não vai se repetir. Simplesmente abandone seus ídolos. Eu quero encerrar aqui esta mensagem trazendo algo muito simples no meu coração. Há possibilidade sim de você se regenerar. Arrependa-se hoje e será salvo tu e tua casa. Salvo tu e tua casa. Amém? De pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, queremos agradecer por esse tempo. Queremos agradecer, Senhor, porque nós sabemos que os ídolos, eles estão sendo agora desmascarados. O Deus desta era, o Deus deste tempo, tem cegado a muitos. Pai, que possamos enxergar. Mas que, Senhor, eu possa chegar na minha casa e Teu Espírito ministrar ao meu coração de que minha mente hoje foi preparada para ser blindada contra estas imagens e estes ídolos que têm tentado a fazer com que eu abandone a Tua presença. Espírito de Deus, peço nesta noite, nesta hora, que o Senhor invada o meu ser, invada os meus olhos, invada a minha audição, invada, Senhor, para que eu possa estar sempre pronto, preparado para a glória do Teu santo e bendito nome. Agradecemos, Espírito Santo, e confesso a Ti, entrego a Ti toda a minha vida, todo o meu ser, e digo que a glória que renderei somente será toda a Ti, ó Deus, toda a Ti, toda a glória, todo louvor será dado a Ti, no nome de Jesus, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Você da internet, Deus abençoe. Fique com Deus. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi.
você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.